Mas, novamente, antes de entrar, vamos falar sobre notícias de imigração, continuam acontecendo, não para nunca. E essa semana, né, vem novas coisas. Sim, então, notícia número 1, bem importante. A imigração criou um... Gosta de falar assim, olha, calma, segura, nem sempre às vezes não. Então, como o Maurício falou, uma fonte não é o suficiente, tá bom? Então, passamos ao tema principal. Eu não queria passar sem falar. Estou rindo porque a pessoa falou, eu posso vender a minha cidadania por $5 milhões. Eu quero sair dos... Bem-vindos de volta ao Vozes Imigrantes. Eu sou a Tamis Garter. Eu sou Maurício Torres. E essa é a parte 2 do nosso episódio que nós fazemos sobre o EB2NW, os perfis. Mas, novamente, antes de entrar, vamos falar sobre notícias de imigração. Continuam acontecendo, não para nunca. E essa semana, né, vem novas coisas. Sim, então, notícia número 1, bem importante. A imigração criou um registro para as pessoas que ficaram nos Estados Unidos ilegalmente, que não têm status já. E não somente para as pessoas que entraram sem visto. A imigração falou, se você está nos Estados Unidos sem status, que é bem importante, então você tem que se registrar. Mas ainda não vai fazer nada. Escuta primeiro. A imigração ainda está criando o formulário que você tem que preencher. Depois de preencher o formulário, talvez vai ser online. Você vai ter que fazer um agendamento para as biometrias, para os digitais e uma foto. Mas o que acontece é que a imigração falou, se você já tiver um visto, então você já fez os digitais no consulado no seu país, ou se você já estiver nos Estados Unidos e você também já fez um agendamento de biometria no passado, não precisa fazer o registro mais uma vez. Então, bem importante. Tem que se lembrar, se você já tem um visto, provavelmente você já fez o agendamento de biometria no consulado. Se você já deu uma entrada, talvez no passado, uma mudança de status ou um ajuste de status, um processo que teve que fazer. Então, o problema qual é? Que a imigração não tem o formulário pronto, não tem o processo pronto. Sempre vão fazer isso com as notícias da imigração. Uma coisa para talvez criar medo da pessoa, mas não tem o processo, então você tem que ficar tranquilo e esperar. Nós estamos acompanhando de perto, então se você talvez pense que você se enquadra ou tem que fazer, pode entrar em contato, porque isso é uma coisa que está mudando diariamente. Então, antes de vocês decidirem alguma coisa, por favor, entre em contato que a gente possa então te guiar um pouco. Isso é uma coisa muito nova e a gente está aprendendo junto com vocês, tá? A segunda notícia não é necessariamente uma notícia, mas é só uma atualização, que é muitas ordens executivas do presidente Trump, é exatamente o que o Maurício disse, elas são um anúncio, elas fazem barulho e daí de repente elas são suspensas ou elas param. Então, por exemplo, voltando àquele anúncio sobre a cidadania das crianças que nasceram nos Estados Unidos, continua suspensa. E tem alguns outros também que já foram suspensos. Então, não necessariamente todas as ordens que eles estão anunciando estão sendo implementadas, mas sim existem algumas que estão em andamento. Então, algumas do ICE, com colaborações com as polícias ou então nas fronteiras, sim, essas estão andando para frente. No lado de cidadania de crianças, o que mais? Eu não lembro agora de cabeça a outra que está suspensa. Mas é importante você poder acompanhar e não necessariamente só acreditar que tudo que foi anunciado já está andando, já tem formulário, que nem o registro. Não tem formulário hoje para aquele processo. Então é importante você poder falar conosco, entender melhor a situação, antes de começar a talvez tomar algumas decisões muito sérias que possam afetar, né, o seu futuro aqui no país. Mas a gente continua, né, acompanhando e fazendo o que puder para justiça. E a gente sabe que não é fácil, especialmente quando você tem notícias e você tem as redes sociais que vão falar de tanta coisa. Também alguns advogados falando no Instagram, no TikTok.
de coisas que não são verdade. Então, é difícil e a gente sabe que você talvez não sabe em quem pode confiar e quem escutar. Mas é bom sempre ter mais de uma referência. Se você escutou um vídeo de um advogado, mas talvez nas notícias fizeram uma coisa diferente, é bom sempre talvez ter uma consulta já com a pessoa. Exatamente. E antes de entrar no nosso tema, eu esqueci de um exemplo desse, que é o presidente Trump tinha anunciado um Gold Card. Esse é o Green Card, onde você investe $5 milhões e você recebe o Green Card automaticamente. Ele é uma variedade do EB5, que hoje já existe e tá meio que suspenso às vezes. Então, gente, hoje não tem Gold Card, tá? Não tem esse negócio de você joga $5 milhões e você consegue um Green Card. Isso, novamente, é um anúncio para fazer barulho, mas não tem nada atrás dessas palavras, né? Não tem nenhuma mudança na lei. Eles teriam que mudar o estatuto para criar esse Green Card, que precisa do Congresso, precisa do Senado, da Casa dos Deputados. Então, é só mais uma coisa que a gente gosta de falar assim, olha, calma, segura, nem sempre às vezes não. Então, como o Maurício falou, uma fonte não é o suficiente, tá bom? Então, passamos ao tema principal. Eu não queria passar sem falar. Estou rindo porque a pessoa falou, eu posso vender a minha cidadania por $5 milhões. Eu quero sair dos Estados Unidos. Eu posso uma placa. Sim. Mas, gente, então vamos falar sobre os perfis do LW. Se você já escutou o episódio anterior, então já sabe que vamos analisar alguns perfis de profissionais que talvez se enquadram no processo de NW, umas ideias para melhorar o seu caso. Então não perca o vídeo também, o episódio 17. Mas hoje, então, vamos falar sobre os profissionais na área de tecnologia. Isso. Temos muitas pessoas, especialmente engenheiros. Sim. Então, vamos com o primeiro? Deixa eu falar, eu vou dar perfeito. o perfil e daí você vem dar sua opinião. Então, primeiro, né, esse é o perfil de um engenheiro de software, tem 10 anos de experiência, não tem nenhuma formação, não tem bacharelado, nem associado, nada, tecnólogo, trabalhou em empresas de grande porte na área de tecnologia, não tem nenhuma patente ou publicação. O que você acha, né, desse profissional? É muito comum, né, na área de tecnologia. Muito comum, então... Inicialmente, vamos falar rapidamente sobre se ele se enquadra no EB2. Isso. Então, EB2, só lembrando rapidamente, precisa grau avançado, ou mestrado, ou 5 anos mais... 5 anos, bacharelado mais 5 anos de experiência, ou habilidades excepcionais. E as habilidades excepcionais, a primeira coisa que a gente sempre vai, talvez, tentar pegar, vai ser os 10 anos de experiência que ele tem. Trabalhou então com muitas empresas. Se ele tem bons projetos que ele fez lá na empresa, então bem importante. Se ele tem publicações, talvez sei que ele não tem patentes, mas se ele tem publicações, bem importante. Se é membro de organizações que talvez ajudam com a pesquisa para os engenheiros de software, bem importante com isso. O que mais você acha que ele pode ter? Se tem um salário acima da média, salário acima da média é importante, né? E muitas pessoas perguntam, tá, mas a comparação é com quem? É com profissionais da mesma área onde você atua. Então seria uma análise local. Então o salário é um outro. E o outro também a gente gosta de usar é se você fez parte de um júri ou de um painel, ou você foi um julgador de outros trabalhos. Eu conversei com um cliente e ele falou assim, eu nunca fiz nada de julgar e de fazer parte, mas ele falou assim, mas às vezes de vez em quando eu coordeno um hackathon. E eu, o que é isso? O que é um hackathon? E para quem está na tecnologia já deve saber, né, é uma competição onde tem equipes que vão criar um code para resolver ou criar um bot, alguma coisa assim. Eu falei, gente, é isso. Então tem coisa que a gente nem pensa que é, por exemplo, um júri, mas é. Então isso é uma coisa que a gente gosta de usar também quando a gente está argumentando habilidades excepcionais. Esse profissional aqui ele tem, então eu acho que, vamos supor, minimamente qualificado para o EB2. A gente não sabe, né, as empresas aonde ele atuou, então os tipos de projetos que ele atuou. Então o nosso foco agora ele vira para o NW. Na área de tecnologia hoje ele tá com um boom, né, no país todo e no mundo todo. Eu acho que
só ser um profissional de tecnologia já não é mais o suficiente. A gente tem que realmente aprofundar um pouco mais em qual área você trabalha, aonde que é o seu expertise, quais foram os projetos que você trabalhou. Então, isso seria uma coisa para a gente conversar com essa pessoa para entender melhor qual o seu expertise, o que você vai poder contribuir para os Estados Unidos. E existem duas áreas que eu consigo pensar. Uma delas é cybersecurity. Cybersecurity é uma área de assim, super interesse, voltando aos critérios, importância nacional, né? Hoje nós temos várias ordens da Casa Branca sobre cybersecurity, profissionais que estão nessa área, que conseguem não só proteger o mercado americano, mas também identificar formas de melhorar o sistema. Porque hoje, né, muitas empresas, até mesmo governos, são frágeis em relação à tecnologia. Então, cybersecurity, se você está nessa área, muito interessante. E o outro, inteligência artificial. aí sim. Bem importante, você já conhece muitas empresas, muitas pessoas, profissionais, mas talvez você trabalhou na sua empresa ou talvez com 2, 3 empregadores diferentes, você ajudou com o código para o software, ou talvez você já fez o seu próprio aplicativo móvel com inteligência artificial. Então, IA, você fala em português também? IA. Né? Então, IA, uma área bem importante também, com muito boom hoje nos Estados Unidos. Tantas empresas, mas se você conhece, talvez já tem tanta experiência que você pode ajudar a melhorar os processos aqui com não somente empresas, mas talvez com o governo, talvez com processos que a gente precisa na área de saúde, na área de educação. Tem muita maneira de trazer o seu conhecimento e ajudar aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Então, não é só assim, eu vou criar ou prestar serviço na área de IA com algum tipo de aplicativo. A gente tem que realmente identificar qual mercado você vai apoiar. Então, por exemplo, uma área que eu tenho alguns clientes que já trabalharam é o fintech, é a tecnologia e a finanças, onde, por exemplo, você usa a IA para criar algum tipo de software onde ele vai identificar casos de fraude ou então casos de pagamentos duplicados que eles estão tentando, não sei, hackear ou então fazer algumas compras falsas. Coisas desse tipo são muito importantes. Então, você vê, já não é o suficiente só falar assim, IA, a gente tem que entrar num nível um pouco mais específico de aonde você vai implementar isso. Você vai trabalhar com os bancos, vai trabalhar com empresas particulares, clientes, e aí vai. Eu acho que o Maurício fez um comentário muito bom. Educação e a área de saúde, hoje, são ótimas ideias para você poder entrar com algum tipo de projeto na área de IA e de tecnologia, criar uma plataforma ou algum tipo de aplicativo para educação. Eu acho que isso é super interessante e válido hoje. Uma pergunta que muitas pessoas vão fazer é, bom, eu trabalhei com uma empresa e eu ajudei lá na empresa a criar o código ou ajudei a empresa a melhorar a plataforma de IA, mas com o contrato que eu assinei com eles, o projeto e tudo que eu fiz é delas. Então, posso usar essa experiência como a prova de que eu já fiz isso antes ou não? O que acha? Olha, eu acho que sim. Eu não vejo nenhum problema em você usar essa experiência como uma comprovação, né, da sua qualidade como profissional do que você já fez. A gente não vai poder usar isso como um produto que você vai usar, né, nos Estados Unidos. Não vai poder falar assim, olha, esse aplicativo vai ser implementado nos Estados Unidos. A não ser que você tenha uma patente e você vai, então, utilizar licenças para sua patente, que nós também temos clientes na área de tecnologia que fazem isso. Mas eu acho totalmente, assim, super válido você usar cartas, né? Ou então da empresa onde você trabalhou, ou então no cliente final que usou aquele produto, ou então usou os seus serviços, que pode dizer, olha, esse profissional aqui, sem essa pessoa não teria sido um sucesso, e por causa, né, dessa ferramenta ou desse tool, ferramenta e tool é a mesma coisa, gente. Ferramenta e aplicativo ou então sistema, nós
beneficiamos de tal forma, né? E aí tem que ser bem específico, não é o suficiente falar assim, nós crescemos. Muitas vezes nós vemos cartas de alguns processos que foram enviados, onde eles falam assim, olha, fulano de tal foi muito bom, ele fez um produto que ajudou muito a nossa empresa e nós crescemos muito. E o processo, né, recebeu uma RFE ou então um NOID. Tem que ser muito mais específico, né? A gente tem que documentar qual foi o benefício específico daquele projeto e da sua contribuição. Então, se foi aumento em vendas, controle de inventário, se foi lead acquisitions, o que for o resultado, a gente tem que documentar e também voltar a você, conectar você. Perfeito. E também, bem importante, talvez você também tem entrevistas ou você participou em algum jornal. Tem uma matéria publicada na internet falando sobre o processo ou talvez a plataforma que você criou. É bem importante também isso, porque não somente ajuda com o processo de habilidades excepcionais, mas também vai ajudar com o processo de que você tem experiência e que é reconhecido nacional ou internacionalmente. Então, é mais um argumento para o interesse nacional dos Estados Unidos, que se você já tem tanta experiência, não só no mundo de IA, mas também com cybersecurity, que você vai ajudar muito mais os Estados Unidos com as necessidades que ele tem. Um dos critérios que eu acho que a área de tecnologia ela tem um pouco de dificuldade é o critério de ser membro de uma associação de classe ou então algum grupo que exige habilidades excepcionais. Então, nem sei. Eu acho que a área de tecnologia ela não é tão, vamos supor, centralizada, onde tem um órgão que controla e cuida e implementa, né, os critérios. Então, eu acho que por esse lado é mais difícil você argumentar esse critério, mas tem vários outros que você pode argumentar. Então, se você trabalha numa empresa meio grande porte, tem clientes importantes, né? Dentro dessa própria empresa você pode ser publicado, você pode treinar outros profissionais, você pode ser líder de equipe. E tudo isso, mesmo sendo tudo dentro de uma só empresa, a gente pode usar. Então não fique assim, eu não fiz muita coisa grande fora da minha empresa. Não importa, isso a gente pode usar mesmo se for dentro só da sua própria empresa onde você está atuando. Eu acho que a última coisa para os profissionais da tecnologia, talvez não tenha as organizações ou grupos que você pode ser membro, mas sempre tem muitas conferências. Muitas. No todo mundo. Certificados e conferências. Isso. Então, muitas conferências que você pode participar, não somente como um participante, mas também como apresentador. Para então mostrar os seus projetos ou falar sobre uma coisa que você já fez muita pesquisa. Então, pode participar e as conferências são bem importantes porque esse é o mundo da tecnologia. É, exatamente isso. E eu tinha comentado sobre certificados e é isso mesmo. Existe um certificado para tudo. Eu acho que na área de TI, quanto mais melhor. Então, provar que você é um profissional que está, né, bem informado, continua atualizado, continua participando, né, desses eventos de conferências. Tudo isso vai ajudar a provar que você é um profissional de habilidades excepcionais ou então que tem alcançado um nível muito importante na sua carreira. Tá? Então, eu acho que isso resolve a questão dos nossos tecnólogos. Não tecnólogos, né? Especialistas de tecnologias. Outro perfil. Então, outro perfil. Vamos falar sobre negócios. Esse é novo. Vamos lá. E as pessoas que têm talvez um MBA, têm mestrado em Business Management ou uma coisa que tem muita experiência como gerentes numa empresa, talvez seu próprio negócio. Então vamos falar sobre essa pessoa. Ele é um consultor de gestão e estratégia. Tem uma carreira já tem um bacharelado, vamos falar, 5 ou 6 anos de experiência. E trabalhou em processos de expansão de negócios internacionais. Mas é difícil ter uma ideia de qual foi o seu impacto no mercado e bem difícil de quantificar. Então, Thames, o que você acha? Vamos lá, isso aqui é um caso clássico, né? Pessoas no mundo de negócios, a gente tem essa dificuldade de provar qual foi o seu impacto. Como é que a gente documenta que você causou aquele benefício? E isso, normalmente, a gente vai ter que falar
fazer uma busca de cartas de profissionais ou então dos seus clientes com quem você trabalhou. E realmente não é só falar assim, eu sou um profissional na área de gestão, eu sou um profissional na área de gerenciamento de equipes. Mais aprofundado, lembrando, igual, a gente tem que chegar a um nível mais específico. Você é uma pessoa mais especializada em vendas, expansão, ou então treinamento? O que é o que você tem, assim mesmo, um diferencial? Se é na área de vendas, ótimo, vamos lá ver sobre vendas, os KPIs sobre a aquisição, então controle. Tudo isso a gente tem como documentar com os seus clientes, ou então na sua própria empresa. Então, isso é uma coisa interessante de identificar realmente assim, um nicho específico que você se destaca, né, como um profissional na área de negócios. Perfeito. E também, então, é difícil, como algumas áreas, por exemplo, temos muitos profissionais na área de marketing. Então, o marketing é bem importante para a empresa, mas talvez não tem muita importância nacional. É muito mais difícil ter o impacto que a empresa vai ter nacionalmente, mas talvez você ajudou a empresa a abrir mais empresas nos outros países, talvez já entrou a empresa com a que você trabalhou, já tem um negócio também nos Estados Unidos, então você pode falar, eu ajudei que já a empresa que começou no Brasil já tem 5 negócios em 5 países diferentes. Mas sim, talvez foi marketing, mas você tem a experiência de ajudar a expandir o negócio. Eu acho que com isso, né, a gente tinha conversado no outro episódio sobre impacto social. Às vezes o produto ou serviço que esses clientes que você está ajudando a market são de benefício para o mercado. Então, se você trabalha com clientes e a sua especialidade é ajudar empresas latinas a expandir, ou então empresas que vendem certos produtos ou certos serviços que são de necessidade, aí você tem, né, um pé para você poder criar um plano de negócio ou então um professional plan. Tem que chegar a esse nível de especificidade hoje. Antigamente não precisava, mas hoje, mais e mais, a gente está vendo RFS dizendo, olha, o seu endeavor, o seu projeto é muito vago, né? Não tem detalhe suficiente. A gente não sabe aonde que você vai e o que você vai fazer. Então, eu acho que marketing é uma área interessante e está ficando mais e mais difícil, mas se você trabalha nessa área, com certeza, é uma opção que a gente pode avaliar e ver se você tem um caminho, né, no EB2NW. E eu acho que também uma coisa importante e temos muitos RFS e falamos no episódio anterior também da imigração falando, você vai ajudar o seu cliente, você vai ajudar a pessoa que vai pagar por os serviços seus. Como provar que o impacto social vai ser mais importante do que simplesmente o cliente privado. Então, organizações que talvez precisam vamos falar de marketing, então, ONGs ou outras organizações que não têm o dinheiro talvez para pagar e você vai implementar um processo mais econômico para eles, mais barato para eles. Então, tem que sempre pensar o impacto social, como o meu projeto vai ser mais importante para o país todo e não simplesmente para a pessoa que vai pagar os serviços. Você tem que também pensar que, às vezes eu penso, o oficial que vai avaliar o seu processo, ele vai te dar um empréstimo. Né? Ele está no banco, ele está com 10 propostas na frente dele e ele vai ver qual que é interessante para ele. Então, exatamente o que o Maurício disse, qual o impacto fora dos seus clientes? Né? Todo mundo vai ter cliente, todo mundo vai vender alguma coisa, mas qual diferencial você vai ter, né, na sua economia, na região, na indústria, na profissão, o que for, que então o oficial vai dizer, esse daqui tem interesse nacional e a gente quer então apoiar. Eu acho bem legal essa ideia. Perfeito. Então, resumidamente, área de tecnologia, área de negócios, gestão, tem EB2NW, é viável, com certeza, mesmo não tendo talvez uma formação profissional, sem um grau avançado, pode passar pelo Exceptional Abilities. Uma coisa que a gente não tocou muito no Exceptional Abilities é que mais e mais a imigração está implementando uma análise que a gente já conversou antes, chamado Kazarian. Esse é uma análise onde não é o suficiente você só atingir 3 dos critérios que estão listados. Você tem que realmente provar que
Esses 3 provam que você é um profissional acima da média, que você tem alcançado um nível, atingido um nível de importância na sua carreira e também na profissão. Então, só falar assim, eu tenho um salário grande, eu tenho 10 anos de experiência e eu trabalhei em alguns projetos importantes. Não, como que esse conjunto mostra que você é, então, profissional excepcional e, então, bem posicionado para esse projeto. Então, tem um conjunto todo que eles fazem, uma análise que eles fazem quando você vai argumentar, então, exceptional abilities. E isso é importante levar em mente quando você vai argumentar esses pontos no seu caso. Legal? Legal. Então, eu acho que é isso. Chegando ao final, as nossas dicas. Então, primeira dica. Já falamos que talvez é difícil mensurar se o impacto que você já teve no seu país é grande ou não, mas sempre vai ser importante demonstrar esse impacto significativo na sua área, talvez na sua empresa, se você fez mais de um projeto em cada projeto, que você tem muita experiência nessa área, como falou Tamis, temos que provar que você é acima da média também. É bom fazer isso, não simplesmente com as habilidades excepcionais, mas também com a pessoa que tem um grau avançado. Então, se você consegue um expert letter, também é bem importante. Isso, ótima dica. A segunda dica, e essa é um pouco política, que é você tem que acompanhar as prioridades nacionais dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos não têm algum interesse ou prioridade nesse tipo de área, não adianta você argumentar um projeto nessa área. Então, aqui muda por presidente, né? Então, infelizmente, a gente tem visto o presidente Trump se retirar de algumas prioridades nacionais e entrar em outras. Então, por exemplo, um que ele saiu no primeiro dia foi o Paris 2050, que era sobre o ambiente, climate change. E isso tem mudado um pouco, né? Quem queria dar entrada no EB2NW na área de ambiental ou então sustainability. Isso é difícil, não é impossível. É importante ainda. É só você não vai ter aquele argumento adicional de que o governo já implementou, tem um projeto, uma iniciativa de apoiar. Então, dá uma olhada nas páginas não da imigração, mas do governo em si, se eles têm iniciativas, se tem já grupos de trabalho nessa área sua para você poder usar aquilo e dizer, olha, vocês já estão precisando disso e eu, então, vou ajudar a contribuir nessa área. Ótima dica. Também temos mais uma dica sobre as cartas ou as recomendações de pessoas. Toda vez que a gente tem uma consulta com uma pessoa falando sobre NAW, sempre perguntamos se você tem ou conhece profissionais na sua área com quem você trabalhou, ou talvez eles conhecem do seu trabalho, e que vão poder escrever cartas ou recomendações profissionais para você. Porque temos que provar que também pessoas na sua área ou pessoas que talvez são menores que você reconhecem que você é uma pessoa com muita experiência e com o conhecimento necessário para então ajudar e contribuir ao interesse nacional. Essa é uma ótima dica e quem você conhece ajuda muito, né, no NW. Então, boa dica. Mais uma dica que não tenha medo de participar de projetos de alto nível ou de um perfil mais alto. Então, se você tem a oportunidade de participar dentro da sua empresa ou então fora, ter um cliente particular que seja assim importante, não tenha medo. Isso vai ajudar, documenta, tenha certeza que as comunicações, você tem cópias dessas coisas, porque a gente vai poder usar isso para argumentar que você é, né, um profissional que tem essa experiência já, liderando ou gestando, né, um projeto desse nível. Perfeito. E a última dica, então, publicações, conferências, participar em atividades, pesquisas. Quando a gente fala sempre sobre publicações, a pessoa fala, não posso publicar um artigo profissional. E se você tem como fazer isso, perfeito. Mas se não tem, certidões de participação em uma conferência, ou talvez se você fez uma pesquisa com mais profissionais na sua área, tudo isso vai ajudar muito com o seu perfil e para que a imigração saiba que você tem como ajudar
com projeto aqui nos Estados Unidos, porque você já fez mais um projeto em seu país. Exatamente. Então, lembrando que, considerando todas as dicas e os perfis que nós analisamos, o EB2NW ele é um casamento do seu perfil, do que você já fez, e com uma projeção do que você vai fazer. Então, ele é um casamento duplo que você tem que documentar, né, as duas partes. E isso é super importante. Nós focamos hoje, né, obviamente, nos dois. A gente pode conversar por horas sobre business plan, professional plan ou alguma área específica, mas nós esperamos que pelo menos agora vocês tenham uma ideia que todo perfil dá. É só você avaliar de perto qual o seu nicho, né? Qual a sua especialidade, aonde que você pode se destacar, qual tipo de projeto os Estados Unidos hoje está precisando. E isso, então, leva você a criar uma estratégia muito boa para o EB2NW. Perfeito. Muito obrigado pela audiência. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre o NW no geral, ou talvez o NW com umas profissões de saúde, tem que assistir o vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e sempre estar com as notificações para saber quando vamos ter mais um episódio. Exatamente. E se tiver um tema aí que vocês querem saber um pouco mais, podem botar nos comentários que a gente sempre está seguindo por aí. E, por enquanto, até a próxima. Até a próxima.